quero mostrar para você o que foi o seminário Águas Profundas. Foram 3 dias impactantes. Deus realmente falou aos nossos corações. Nós fomos abençoados pela presença do Marcos, pastor Marcos de Curitiba, Marcos Vicente. Quero dizer para você, o que Deus fez aqui pode acontecer na tua vida também. Vamos ver o que Deus fez nesses dias aqui na Igreja Shalom. Espero que você goste. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz de Jesus. O Senhor fez muita coisa na nossa vida nesses 2 dias, mas Deus ainda tem mais, amém? Essa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que Deus há muito tempo tem colocado no meu coração. E hoje eu gostaria de ler com vocês Lucas, também capítulo 10, versículo 40. Lucas 10, 40 ao 42. Diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, Marta, você está ansiosa com muita coisa, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O texto que nós lemos é o texto que conta quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Marta e Maria, se você não sabe, eram irmãs de Lázaro. Jesus tinha uma afinidade com Marta, Maria e Lázaro. Era uma família que ele muito amava, que ele tinha muito estima por aquela família. Você tem de pensar que toda vez que Jesus estava numa casa, ele nunca estava sozinho. Jesus sempre estava ele e no mínimo seus 12 discípulos. A gente tem assim a tendência de dizer que crente não bebe e não fuma, mas come como um condenado. Vamos pensar que Jesus, não sozinho, mas ele mais 12, para comer. E um dos apelidos de Jesus, ou que os fariseus gostavam de falar acerca de Jesus, é que ele era comilão e bebedor. Então estava lá Jesus e seus 12 discípulos. E Marta, como a irmã mais velha, como a pessoa mais preocupada com as coisas da casa, como toda mulher, quando está recebendo visita, ela está preocupada para que tudo funcione bem, tudo funcione corretamente, tudo funcione de uma maneira que agrade Jesus. O que Marta não quer é trazer uma má impressão para Jesus. Por muito tempo a gente ouve esse texto e às vezes a gente tem uma má impressão de Marta. A gente diz assim: poxa, Marta é muito carnal. Jesus está ali na casa e Marta não faz nada por isso, fica lavando louça, fica varrendo o chão e ela está ali. O coração de Marta é para servir Jesus, não há nada de errado com Marta. Marta quer servir Jesus. Só que aquele momento não era um momento de servir Jesus da maneira como Marta estava servindo. Aquele era o momento para Marta sentar aos pés de Jesus como Maria e ouvir seus conselhos. Jesus amava as duas de igual modo. Mas aquele era o momento em que Marta estava perdendo, que era o momento de parar e ouvir Jesus. Quando ela vê aquela cena, imagine você correndo pela casa, visita comendo, você vai para lá, vai para cá, e pega prato, pega talher, toda vez que você passa na sala, está lá a tua irmã mais nova, sentada, conversando. Aquilo vai dando uma paura em Marta, até o momento que ela não aguenta, ela estoura, ela diz assim: ô senhor, ela dá uma bronca em Jesus, o senhor não está vendo que eu estou me matando? E que Maria está aí aos seus pés, manda ela me ajudar. E Jesus volta para Marta e ele fala uma palavra para Marta, que é a palavra-chave. Diz assim: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Se você nunca teve problema com ansiedade, dê glória a Deus, levante sua mão, aleluia. Mas se você tem, eu listei aqui 5 coisas que nos deixam ansiosos. O primeiro deles é relacionamentos. Relacionamento deixa a gente ansioso, não deixa? Relacionamento conjugal. O marido deixa a mulher ansiosa e a mulher muito mais deixa o marido ansioso. Bem mais. Filhos deixam os pais ansiosos, não deixam?
Eu não sei porque os meus ainda estão na casa dos 9, mas segundo minha mãe, quando a gente cresce é que fica pior a coisa. Mas filhos deixam a gente ansiosos. Pais também deixam a gente ansiosos, porque pais fazem pressão. E deixam os adolescentes, deixam os jovens, deixam as crianças ansiosas. Relacionamentos causam ansiedade na gente. Segunda coisa que nos causa ansiedade é dinheiro. Muito dinheiro e pouco dinheiro. Salomão diz que muito dinheiro causa ansiedade no rico, porque o rico tem medo de que suas fortunas lhe sejam roubadas. O pobre não, porque não tem nada para ser roubado, né? Mas o rico ele tem esse temor, que lhe roubem. Ou o rico tem o temor que lhe falte. O rico tem o temor, ele tem a ansiedade. Se as pessoas que o cercam por amor ou por interesse ao seu dinheiro. Assim diz Salomão, que foi o homem mais rico que você pode conhecer nessa terra, foi Salomão. Quando você pensa em riqueza, eu gosto de lembrar isso. Esses tempos eu fiz uma conta na igreja. Você sabe que Salomão foi filho de Davi. Davi, a Bíblia fala no livro de 1 Crônicas, que ele doou da sua fortuna pessoal 105 toneladas de ouro para a construção do templo. 105 toneladas de ouro. Davi. E ainda ele morreu rico. Agora pensa que Salomão foi 3 vezes mais rico. Então Salomão entendia de riqueza. Ele fala que o rico fica ansioso. O pouco dinheiro também nos deixa ansioso. Por quê? Não precisa explicar, você deve saber por quê. Todo mundo sabe por quê a gente fica ansioso. Terceira coisa que nos deixa ansioso: as circunstâncias da vida. Uma doença, um emprego que você perde, um negócio que não dá certo, uma doença inesperada, uma pessoa amada que adoece, o carro que você bate, tragédias da vida. As circunstâncias deixam a gente ansiosos. Quarta coisa que nos deixa ansiosos: religião, ou o reino de Deus, ou o propósito de vida. O que é que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? Por que eu estou nessa terra? Por que as coisas acontecem na minha vida do jeito que acontece? Por que as coisas acontecem na minha vida do jeito que acontece? Por que as circunstâncias vieram tão adversas na minha vida dessa maneira? Por que as coisas acontecem comigo assim? Isso nos deixa ansiosos. Qual é a razão da minha história? Qual é o propósito da minha história? Por que motivo, razão ou circunstância eu vivo? Isso deixa as pessoas ansiosas. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo de algo incerto. A ansiedade é o medo de algo que não aconteceu. Que não é. Você imagina que é e você toma aquilo como verdade. Você diz, agora é. A ansiedade ela não pode alterar o seu passado. Ela não pode movimentar o seu futuro. Ela só torna o seu presente miserável. Ela não muda nada no passado. Ela não muda nada no futuro. Ela só torna a realidade de hoje miserável. E o terceiro problema da ansiedade é que a ansiedade ela é prejudicial à saúde. Um ansioso não consegue orar, ler a sua Bíblia e meditar nela. Porque ele não consegue parar. O ansioso ele não tem o hábito da disciplina espiritual. Porque nós temos o hábito alimentar. Nós comemos todos os dias. Porque a gente precisa fortalecer o nosso corpo. Mas o ansioso ele não tem o hábito espiritual. Ele não consegue parar de manhã, ou à noite, ou à tarde, ter um tempo, abrir a sua Bíblia, meditar, engolir aquela palavra. A razão pela qual as disciplinas espirituais não tomam proporções na nossa vida é por causa da ansiedade. Então ele vai parar. Alguém diz assim para mim, pastor, a hora que eu tento parar, minha mente começa a devagar. Eu penso nisso, eu penso naquilo, eu penso naquilo outro, eu penso naquilo outro. Eu não consegue parar. E isso são as doenças normais, fora as doenças crônicas, como a síndrome do pânico, o suicídio, compulsões, vícios, tudo isso advém de ansiedade. Tem 3 problemas na ansiedade. Existem 3 motivos da ansiedade. A gente fica ansioso
Porque a gente quer controlar aquilo que é incontrolável. Por exemplo, as mães ficam desesperadas para que os filhos tomem determinado caminho. Isso é ansiedade pura. Você não consegue controlar. A mulher fica ansiosa porque queria que o marido mudasse. Você não consegue controlar. Por isso você fica ansioso. O segundo motivo da ansiedade é que a gente tem uma confiança invertida. A gente não sabe em quem confiar. E o terceiro problema é que a gente confunde desejos com necessidades. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Primeira forma da gente acabar com a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro remédio, primeira fórmula para eu matar a ansiedade: acerte as suas prioridades. Repete comigo. As suas prioridades. Esse texto ele está inserido dentro de uma conversa de Jesus com seus discípulos, explicando sobre dinheiro. Jesus aqui está falando de dinheiro no começo desse texto. Naquele tempo, a riqueza de um homem ou a riqueza de uma pessoa, ela se resumia a 3 coisas que você possuía. Se você tivesse mais que 2 vestimentas para usar durante o ano, você era considerado rico. Mais que 2. Eles tinham geralmente apenas uma veste. Se eu tivesse mais que 2, você já era rico. Imagine nós, que temos hoje centenas. Seríamos bilionários. A segunda coisa que deixava alguém rico é quando ele tinha um mantimento mais do que aquilo que ele tivesse para vender. Ele colhia, vendia e podia guardar. Rico. E a terceira era ouro. E todas essas porções eles guardavam num quartinho. Eles tinham uma salinha de 2 por 2 que geralmente eles guardavam essas coisas. Por isso que Jesus na oração ele vai dizer o seguinte: aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E quando ele fala assim, entra no teu quarto secreto, ele está falando desse lugar. Destrói esse lugar, essa confiança que você tem nesse lugar, e entra no quarto secreto em Deus. É isso, por isso que esse quarto secreto. E quando ele está falando isso para esses discípulos e para a multidão, eles tinham as mesmas necessidades que a gente. E a pergunta de Jesus é: por que vocês estão preocupados com comida e com bebida? Por quê? O vosso Pai Celestial sabe que vocês bem precisam dessas coisas. Essa é a pergunta de Jesus. Por que vocês estão preocupados? Jesus está falando, Deus cuida deles, Ele não vai cuidar de vocês? Sabe qual é o problema da ansiedade? Tudo, ou todo lugar em que Deus não é primeiro na nossa vida, vai ser uma fonte de ansiedade. É isso que Jesus está falando. Então você pergunta para Jesus, como é que eu venço a ansiedade? Ele fala assim, olha, busca primeiro o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é um sinal, é um sintoma de que aquilo que te deixa ansioso, Deus ainda não domina na sua vida. Se os relacionamentos te deixam ansiosos, é porque Deus não domina seus relacionamentos. Se a finança te deixa ansioso, é porque Deus não domina seu dinheiro. Se as circunstâncias te deixam ansiosos, é porque as circunstâncias ainda já tomaram o lugar de Deus. O que Jesus está falando é, busca o reino de Deus e deixa que o resto ele acrescenta. Ansiedade é ateísmo prático. Ansiedade é... Quando eu fico ansioso, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor não é capaz de cuidar disso na minha vida. Deus, o Senhor não é capaz de me alimentar amanhã. Eu nunca vi, irmãos, o Joãozinho tem 3 anos, eu nunca vi o Joãozinho ansioso, pensando assim, será que amanhã meu pai vai ter comida? Sabe? O Joãozinho gosta muito de bis. Sabe chocolatinho bis? Aí de vez em quando, assim, no meio do dia, até que eu mandei ele me ligar, ele liga e fala, pai, traz bis. Sim. Ele não pergunta se eu tenho dinheiro, se eu vou passar no mercado, se eu posso passar no mercado. Ele, pai, traz bis. Quando eu chego à noite em casa, ele, oi pai, oi, trouxe bis?
Você sabe por que ele não fica preocupado se eu vou ter bis ou se eu não vai ter bis? Ele tem certeza que vai ter bis. Porque ele sabe que ele tem um pai. Quem fica ansioso ainda não descobriu Deus como pai. Porque não sabe que tem um pai. E isso é muito comum, principalmente, isso é muito comum para quem tem a figura paterna distorcida. Quando você cresce sem um pai, quando você não tem um pai presente em sua vida, quando você não tem a figura de um pai, você tem maiores dificuldades de acreditar que Deus é pai, que Deus é supridor, que Deus pode cuidar, porque você sempre cuidou das coisas sozinho, você sempre teve que sofrer sozinho, você sempre teve que lutar sozinho. Você ainda não sabe que Deus é pai, Deus é um pai de amor. A minha ansiedade é sinal de que eu não conheço o Pai dos céus. A minha ansiedade é um sinal de que a figura paterna de Deus está muito distorcida na minha mente. E o que eu preciso é mergulhar nesse amor do Pai e dizer: por favor, Pai, cuida de mim. A ansiedade é um sinal de que a sua paternidade em relação a Deus não está bem acertada. Porque o Pai cuida, o Pai zela, o Pai ama, o Pai protege. Quem fica ansioso é porque não conhece Deus, não teve a intimidade, não sabe que Deus é provedor. E Jesus diz assim, ó: não andeis ansiosos. Se Jesus dá uma ordem e eu desobedeço, desobediência é o quê? Desobediência é o quê? Pecado. Se Deus diz não andeis ansiosos, eu fico ansioso, é pecado. O texto diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bonito, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: se vale a pena você se preocupar, vale a pena orar. Troque a ansiedade pela oração. Você diz assim: como é que eu não fico ansioso? Ele diz: ore e coloque diante de Deus todas as suas súplicas. É isso que Paulo está falando, que vai curar o seu coração. Porque no texto de Filipenses capítulo 4, em casa você lê com muito tempo, mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: apresentem diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Deus age nas necessidades e não somente nos desejos. Deus cumpre os desejos do coração do homem, mas não é sempre. Por isso a oração, ela vai te conectar com paz. A oração, ela tem de trazer paz. Amém, irmãos? Amém. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Mateus 6,34. Deus sabe a porção de fé que cada um de nós tem. Aquilo que você pode aguentar, eu posso não aguentar. E aquilo que eu aguento, você pode não aguentar. Então Deus distribui certinho o que cada um pode aguentar. Agora a ansiedade, ela é uma coisa que a gente vence dia após dia. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é amanhã. Deus pode dar o pão de amanhã? Pode. A questão não é poder, a questão é que é para hoje. Se você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver o maná. O maná, a comida tinha que ser recolhida para qual dia? Hoje. Quando eles recolhiam, quando eles tiveram a ideia, vamos recolher para amanhã, pode faltar. Vai que Deus falha, né? Vai que a padaria do céu falha. Então já vamos colher. Aí eles escolhem. Quando eles escolhem, o que acontece com o maná? Apodrece. Assim é a sua alma. Ela apodrece quando você fica ansioso. Ansiedade é uma coisa que a gente vence dia após dia. Ansiedade é algo que você vai pôr na balança. Ou você confia, ou você fica ansioso. Ou você confia, ou você fica ansioso. Agora, confiança é uma questão de saber em quem você confia. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 10, que Deus fica bravo, porque quando o seu povo não descansa nele.
Deus fica bravo. Deus ficou bravo com o povo de Israel porque eles não descansaram. Deus está nos chamando essa noite para o descanso. Deus está chamando você para o descanso hoje. Eu queria que a gente tivesse esse momento para a gente parar e orar. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidos diante de Deus as vossas súplicas e as vossas petições. Hoje é uma noite para o descanso. Hoje é uma noite para você descansar no colo do Pai. Traz isso para o Pai agora. Traz isso para o teu Pai agora. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer, ó Pai, por este presente que o Senhor nos concedeu, esses 3 dias, ó Pai, a teus pés, aprendendo de ti, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Marcos, pela vida da Deca, dos seus filhos, ó Pai, que eles continuem, Senhor, sendo referência, Senhor amado, ó Deus de família abençoada, levando a palavra aos 4 cantos deste mundo, ó Pai. Revista o pastor do teu poder e da tua glória, livra ele de todo o mal, ó Pai. Restaura a sua, Senhor amado, a sua vida cada vez mais, sua saúde, ó Pai. Que ele possa, Senhor amado, ó Deus, realmente gastar o seu tempo na tua presença. Muito obrigado pela vida desta família, ó Pai. Nós oramos certos da vitória, em nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que excede a todo entendimento e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo de Deus na face da terra. E você que ama, louva, serve a Deus, está confiante na vitória, diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?